sang comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse c'est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Para alguns muito tarde, para outros tá cedo. Para mim tá começando o dia e eu tô começando da melhor forma possível, porque eu tô começando no melhor estilo Rodrigo de ser, né? Com live. A live de hoje é uma live em português, em italiano, em francês, em alemão, em romanche, em inglês, quiçá, talvez. Então, bom dia para você, bom giorno, bonjour, allegra, guten Morgen. Gente, eu tô falando da Suíça e quem vai conversar comigo hoje é a Ana Luísa, que já mora na Suíça há alguns anos e com certeza já está bem adaptada a esse clima super poliglota do país e vai contar o quão engraçado às vezes pode ser ou desafiador morar num país com tantos idiomas ao mesmo tempo, né? A Ana Luísa já entrou. Eu já vou chamar ela aqui para a gente não perder tempo, já começar a falar de viagem, de países. Quem for entrando depois, a live vai ficar salva, já deixando o aviso aqui para vocês. Oi, Ana Luísa, bom Oi, dia! Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. É boa tarde, na verdade, para você, né? Boa tarde, aqui já são 2 da tarde. 2 da tarde, mas tá aquele solzão que nem tá aqui no Brasil, ou você tá passando frio por aí? Não tem sol, não. Hoje o sol nem veio aqui dar oi pra gente, não. Hoje tá nublado, né? Como tem sido nos Aham. últimos dias, mas é o que temos, né? O inverno tem sido assim ultimamente pra gente. Poucos dias de sol e a maioria nublado, infelizmente. Mas torcendo aí pra primavera chegar logo. Que coisa maravilhosa, né? Você gosta do frio, apesar Eu de não ser gosto, assim o teu clima natal? eu gosto assim, neva mais, né? Eu prefiro que tenha neve, porque sem neve não tem graça. Mas o frio aqui, a gente. Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu já estava acostumada com frio. Não tanto quanto o frio daqui, mas dentro de casa tem aquecedor, né? Então é diferente. Eu tô de manga curta, mas lá fora tá 1 grau, entendeu? Então isso facilita Sim. bastante. Então é uma forma diferente de levar o frio, né? Como é um período muito longo que a gente tem aqui. Então, facilita bastante esse tipo de coisa. Sim, isso é verdade. Então vamos começar, né? Por que que você escolheu a Suíça para Diga. viver? Ah, eu nem escolhi a Suíça, não. Foi assim, ó. Na Suíça te verdade, escolheu. a Suíça, mais ou menos por aí. Na verdade, a gente veio de lua de mel, eu e meu marido, em 2008, janeiro. E nós temos amigos que já moravam aqui, amigos do Brasil que já moravam aqui. E foram colegas do meu marido no mestrado e doutorado e estavam morando aqui, trabalhando aqui, e eles falaram, olha, tem vaga na parte de engenharia, meu marido é engenheiro eletricista, na empresa que a gente trabalha, quer vir, a gente entrega teu currículo. Só que a gente achou que não, agora não, né? Não é o momento, enfim. Aí passou uns meses e eu acabei engravidando e eu falei, olha, se é pra gente ir, manda o currículo agora, a nossa filha ia nascer, e assim que ela nascesse, eu ia ter que entrar em licença maternidade do meu trabalho, então a gente vai ficar lá uns 4 anos e volta. E foi muito doido, assim, porque ele começou o processo de enviar currículo em novembro, em janeiro ele estava aqui fazendo uma entrevista, né, não Aham. mais online, e março eles já queriam que a gente viesse. E a minha filha nasceu em março, então a gente pediu para eles aguardarem e a gente acabou vindo em junho de 2009. E passaram-se os 4 anos, que a ideia era vir 4 anos, e ficou, já são 11 anos e meio e estamos aqui ainda. Nossa, foi relativamente fácil então, né? Foi numa época assim que
a imigração não era tão rígida, porque mudou as regras com o passar dos anos. Acho que há uns 5 anos que a gente já morava aqui, já mudou um pouco mais, teve um grau mais de exigência, por exemplo, brasileiros que queiram vir trabalhar. As empresas daqui da Suíça, eles têm que justificar para a imigração que não tem ninguém aqui na Suíça, nem na comunidade europeia, que tem o know-how que você tem, né? Sim. Então, para filtrar um pouco, porque estava vindo muito estrangeiro, e eles estão dando, então, preferência para os daqui e da comunidade europeia. Então, mudou esse tipo de regra. Antes não existia isso. É, até porque a Suíça é um dos países mais difíceis assim para imigrantes trabalharem, né? Às vezes para morar, para conseguir um visto de estudante, ok, mas para trabalhar sempre vai ser uma coisa mais que é mais dificultosa. Algumas pessoas me perguntam, como é que eu faço para ir trabalhar? Tem que mandar o currículo para a empresa que você quer aplicar, ou para sua área, para sua vaga, e aguardar. A empresa, como eu te falei, tem que justificar para a imigração por que está trazendo você do Brasil, entendeu? Então, Sim, tem que justificar no sentido realmente enviar os currículos para a imigração de todas as pessoas que eles fizeram entrevista para mostrar que você tem o know-how que os outros entrevistados não tiveram. Então, sim, eles claro. estão fechando o circo, entendeu? Para Uhum. diminuir a entrada de estrangeiro. Tem muito brasileiro morando aí? Tem bastante. Falando a Ah, nível legal e ilegal. ilegal, eu nunca conheci ninguém ilegal. Todos estão aqui legais, né? Mas se é ilegal, vai chegar um momento que vai acabar sendo descoberto. Não é uma forma que eu sugeriria vir, né? Claro. Mas tem bastante brasileiro, sim, tem muito brasileiro. Eu tenho uma amiga suíça que ela fala para mim que a abordagem é muito constante, às vezes até diária, de policiais assim, parando até mesmo os suíços que não têm as características suíças, né, para ver se você tem o documento. Então é um dos países também mais rígidos e mais rigorosos com relação à ilegalidade. Então, né, quem pensa em É, ir para a Suíça assim, realmente não é aconselhável. Até porque se é um país que você gosta, se você ama, tem, né, um carinho especial, já pensou se você vai, tenta ficar legal e depois é deportado, aí você não pode voltar no país ou nunca mais ou por um prazo assim bem longo. vamos Então lá. isso deve ser muito ruim. Então é melhor não Não, arriscar. eu também acho. Agora, você é criadora de um blog, né? O Sim, sim. Ou blog pelo menos. o Pelo Mundo Blog, que é um blog à moda antiga, que é aquele lá de escrever mesmo, sem É, preguiça, né? Então você é aquela blogueira raiz. Como é exato. que surgiu a ideia do blog, assim, para fazer essa conexão entre Brasil e Suíça? Foi depois que você estava aí para tentar se manter ainda com aquela alma brasileira mais forte, ou ainda foi antes de sair do Brasil para contar a experiência desde o início de tudo? Não foi depois que eu estava aqui. Eu sou formada em comunicação, eu gosto muito de escrever. Mas a ideia do blog veio depois que eu estava aqui há um ano, já foi em 2010. Porque nós tínhamos aqui um casal amigos nossos que nos receberam quando nós chegamos, brasileiros, e eles voltaram um ano depois, eles voltaram para o Brasil. Depois que nós tivemos aqui um ano, eles voltaram. E, e eu pensei assim, nossa, mas vou começar a escrever algo, porque às vezes as pessoas, a família, amigos do Brasil perguntavam, como é que é a vida aí? Eu falei, não vou ficar mandando, naquela época se usava muito e-mail, né, para mensagem. Não vou ficar enchendo a caixa das pessoas de mensagem e, e foto e coisa nada, porque, pô, vai encher o correio da pessoa ali e a pessoa às vezes nem quer ver, né? Então vou escrever um blog e quem quiser tá lá, vai lá acessar. Então era para a família e os amigos, começou aquela coisa. Então, o começo do blog eu contei muita coisa de a vida daqui, como é que era, detalhes que são diferentes do Brasil, coleta seletiva de lixo, como foi nossa chegada, características, tem coisa daqui que não tem de lá. Então, foi basicamente isso, nem era voltada para o turismo, nada. Era muito mais a experiência do dia a dia que eu tinha, né? E com o tempo, o blog ele acabou virando um trabalho para mim, né? Então eu Uhum. transformei o blog muito mais focado depois para o turismo, porque aí eu acabei me tornando guia de turismo aqui, então o blog acabou sendo
parte disso, né? Então, acaba sendo uma ferramenta também de divulgar o meu trabalho, divulgar os passeios, divulgar as atrações da Suíça, né? E transformou daquele objetivo que era informar amigos e família, acabou sendo uma forma de divulgar o país, né? Turisticamente falando. Aproveitando essa deixa aí que você falou, né, sobre ser guia de turismo, eu vou pular aqui para a última pergunta da nossa pauta, né? Esse serviço que você faz, que você se redescobriu, na verdade, acredito eu, ele é um serviço exclusivamente para brasileiros que buscam a terra do chocolate para turismo ou é de um modo geral? Você também assessora outros estrangeiros na Não, Suíça? eu já atendi, brasileiros e portugueses são o meu público-alvo, né? Porque O público realmente da língua portuguesa. da língua portuguesa, porque eu não tenho ainda condições de 100% trabalhar como guia, porque eu tenho meu filho pequeno, a minha filha mais velha já tem 11 anos, mas o meu pequeno ainda é muito pequeno, tem 5 anos. Então eu não posso ficar 100% e nem quero como guia. Então eu tive tantos clientes nesses últimos 2, 3 anos que eu não tinha como abrir é, para outros tipos de, para outros clientes de outras línguas, né? Então, os Tá. brasileiros e os portugueses já me davam um fluxo de trabalho grande, né? Então, agora, eu não sei como é que O vai ser quando abrir as suficiente, né? fronteiras. Talvez. Exatamente. Então, talvez, assim, eu sei falar espanhol, eu sei falar inglês, eu estou aprendendo francês, então eu vou usar esses meus conhecimentos de línguas, talvez, para atingir outros públicos de outras nacionalidades. Mas até então, o meu público-alvo era portugueses e brasileiros, justamente porque era uma demanda grande, já que eu já estava tendo. Sim. E aí você citou aí no início da live que você é gaúcha, né? O que Uhum. eu não tinha reparado ainda, porque eu andei olhando ali os seus alguns vídeos, algumas coisas, e eu não percebi no teu sotaque. E essa pergunta ela vai caber muito bem agora. Por ser a Ana Luísa gaúcha, você tinha alguma descendência europeia que te deu um passaporte europeu e te fez mudar de uma forma mais fácil para a Suíça, ou você precisou aplicar para algum visto específico para sua família, para residir aí? Eu tenho descendência italiana, o meu bisavô era italiano, foi para o Brasil ainda pequeno, e a minha bisavó materna, ambos maternos, eram italianos. Mas eu nunca tive Tá? passaporte, eu nunca apliquei. Quando nós viemos com passaporte brasileiro, eu, meu marido, né? Ambos não temos passaportes estrangeiros. Nós já temos tempo para aplicar para o suíço, né? A partir de 10 anos morando aqui e dá para aplicar para cidadania suíça, né? E é um Ah, sim. processo demorado, um processo rigoroso, muitos testes, né? E que a gente vai aplicar para ter o passaporte daqui. Pronto, essa pergunta eu vou eu acho que você, não sei, talvez saiba responder. Você então tem direito à cidadania italiana, né? Se você Tem. quiser requisitar. Só que Com daí relação a. a cidadania italiana por descendência, né? Mas eu não fui atrás dela para ver, juntar os papéis. Claro que aqui eu estou muito mais perto, eu posso até a Itália, recolher os papéis, né? Fica muito mais prático para mim. Sim. Mas eu não cheguei a me manifestar em função disso, não. Ah, então eu sabia realmente que a Suíça permitia a aquisição, né, da cidadania lá pelos 10 anos. Eu acho que é um dos países assim que o prazo é o mais longo. Mais longo. Mas você já chegou a pesquisar se você poderia ter os dois, mesmo tendo o suíço, se você quiser um dia tentar o italiano de repente? Você consegue? Consigo. Só que assim, o meu objetivo ainda é o da Suíça. É o principal. O italiano acaba sendo uma consequência, né? Mas para mim o objetivo é o passaporte suíço, por quê? Porque eu moro aqui. E eu tendo passaporte suíço, eu tenho direito Sim, a voto nos referendos, eu posso escolher, definir leis do país que eu moro há tantos anos. Então, esse é o meu objetivo, né? É também poder escolher, ter esse direito de escolha, né? Já que eu moro aqui, meus filhos estão sendo criados aqui, e eu quero esse direito de escolha para mim também. Então, o meu objetivo é muito mais pelo o passaporte suíço por conta disso, né? Claro que se o passaporte é italiano, é vantagem. Posso ter os dois, se eu quiser, né?
Tá. Porque o Brasil, por lei, ele permite que tenha uma nascida no Brasil e é descendente de um europeu, né? No caso, você é italiana também. Uhum. Agora, o passaporte por descendência, aliás, por tempo de residência, que seria um passaporte que não vem da descendência, né? Ele vem por opção. Uhum. Que o país ele está te dando o direito, por tempo de residência, se você quiser, de ter a nacionalidade dele local. Pela prática, algumas pessoas elas têm que abdicar do passaporte brasileiro para pegar o do outro país. A Suíça, então, é um país que permite a dupla nacionalidade. Isso é muito bom, né? Aliás, permite a múltipla nacionalidade. Então, um dia, se você quiser vir ter os 3 passaportes, você pode tranquilamente. Posso. O, o, o seu filho mais novo, ele nasceu aí? Sim, nasceu aqui. Nesse caso, a cidadania é atribuída automaticamente para ele ou por ser filho de pais estrangeiros não ganha a Não, cidadania a suíça? Suíça não dá por solo, né? A nacionalidade não é por solo, é sanguínea. Então, Ah, se os pais da criança, ou o pai ou a mãe, ou ambos são suíços, a criança ganha a cidadania automaticamente. Mas nenhum filho de estrangeiro nascido em solo suíço recebe o passaporte ao nascer. Passaporte suíço, né? Recebe. Então, ele tem na certidão de nascimento dele que ele é nascido em Baden, Suíça, mas brasileiro, né? Não é uhum. suíço. Então, no passaporte dele também, nascido na Suíça, mas ele é brasileiro. Não pode, não dá o direito de ter, né? De ter o passaporte daqui. A imigração de chegada aí na Suíça, ela costuma ser muito rigorosa, justamente por esses quesitos que a gente citou, né? De ser um dos países mais difíceis para imigração, para trabalho. Você chegou já a Então, fazer alguma imigração chegando na Suíça ou sempre com escala em outro país antes de ter a Suíça como destino final? tu diz em viagens normais ou quando a gente veio morar? Acho que você consegue me dar uma versão dos dois lados, porque antes você foi a turismo, né? E depois foi para residência. Exato. Quando nós íamos a turismo, foi tranquilo. Eles nos pediram a passagem de volta, né? Quando a gente voltaria para o Aham. Brasil. Em quanto tempo, por que que a gente estava vindo, quando nós voltaremos para o Brasil, onde nós iremos ficar. E, e aí, então, tudo isso eles pediram na imigração. Quando nós viemos para morar, a gente, antes de sair do Brasil, passou no consulado brasileiro em São Paulo para ter um visto, que é o visto D, que significa que é um visto que você vem para morar e você está entrando, né? Isso quer dizer, você vai entrar, não necessariamente precisa ter uma data para sair, porque você está vindo para morar. Então, esse visto D te dá o direito de entrar sem necessariamente oferecer para eles ou informar a data de saída. E aí, com esse visto, a gente dava entrada na imigração para ter o visto de residência, o cartãozinho para morar. Que no primeira vez a gente teve o visto B, que é um visto temporário, né? Renovado anualmente ligado à empresa do meu marido porque ele veio a trabalho. Então, se ele fosse demitido, nós teríamos 3 meses para sair daqui do país. E depois de 5 anos, nós pedimos a antecipação do visto C, que é um visto que dura 5 anos, que tem as mesmas vantagens de quem tem passaporte europeu. Então, é um visto que não há necessidade de renovação anual e não é ligado ao trabalho dele. Isso é, se ele fosse demitido, ele poderia, com esse mesmo visto, tentar trabalho na Suíça ou em outro país daqui da Europa. Então, dá uma liberdade maior em relação, né, a isso. Ah, muito bom. E a Suíça é dividida por regiões, né? São regiões Exato. linguísticas. A gente tem a Suíça alemã, a Suíça francesa e a Suíça italiana. Qual é a parte que você vive? Fala um Eu moro na pouquinho aí do Alemanha. território pra Na gente. Alemanha. Eu moro em Mora na Alemanha. Baden, pertinho de Zurique, 30 quilômetros de Zurique, dá 15 minutos de trem até Zurique. É uma cidade pequena, uma região pequena, mas ela é famosa porque tem empresas grandes de tecnologia da Suíça aqui na região. Então, 18 mil habitantes, em torno de 18 mil habitantes em Baden, né?
Claro que em proporções em relação ao Brasil nem se compara, mas é uma cidade Claro. grande da região daqui, né? Nós moramos na parte alemã e sempre moramos na parte alemã. A gente mora aqui desde quando chegou na parte que se fala alemão. Alemão, entre aspas, né? Porque eles falam suíço-alemão. Sim, então, essa questão de ser um país poliglota, né, de 4, 5 idiomas, como é que foi para você essa chegada? Você já tinha alguma experiência com a língua alemã ou com alguma outra língua local do Nenhuma. país? Nenhuma, eu não sabia nada, nenhuma. Eu tinha feito uma vez no Brasil um ano de italiano, há muitos anos, em 2000. Eu vim morar em 2009, tinha quase 10 anos que eu não praticava italiano. Mas eu não morava na parte italiana e falar italiano aqui, né, não dava. Então eu cheguei aqui, eu não sabia nada, eu não sabia nem oi, nem tchau, nem contar nada em alemão, zerada. E aí eu fui já fazer aula assim que eu cheguei, porque era muito estranho me sentir uma analfabeta, assim. Era uma coisa muito doida, as pessoas falavam, e claro que no começo eu me virava com o inglês, mas chega um ponto que se a gente vem para morar, a sociedade te Você já falava cobra. inglês, então. Já falava inglês, né? Então, médico me Tá. virava com inglês, na rua com inglês, mas chega um ponto que se você mora aqui, você não vai Tá muito tudo em tempo alemão, né? com inglês. Assim, você se obriga, né? Questão de integração, questão de N coisas, né? A sociedade cobra que você fale isso, né? Então a gente tem que A aprender, minha live não tem como fugir. a minha live, sim, claro, a minha live passada foi com uma brasileira que mora em Viena, na Áustria, que também tem o alemão como língua oficial. E a gente falou Uhum. sobre essa questão de usar o inglês. Sim, dá para se virar às vezes com o Dá. inglês, mas tudo no país que tem a língua oficial como alemão vai estar em alemão, as placas, os documentos, os Tudo, diários. tudo. Então você precisa realmente ter a língua, né, local para ter uma ambientação, sei lá, né, completa. Senão você não consegue se virar. Exatamente, não tem como fugir. E no caso da língua romanche, que é foi a primeira língua da Suíça, é uma língua que é pouco falada hoje em dia. Quais são os Uhum. territórios aí que ainda é possível ouvir? Em Graubünden, né, eu acho que em português é Grisões, que é o estado, o cantão de Graubünden, que é ali Davos, Samorrites, aquela região, é, se fala, né? 1% Sim. praticamente da população ainda da Suíça fala. E existe o Jornal Nacional daqui é dividido nas 4 línguas, né? Nossa, Cada sério? tem o canal a Suíça, os canais suíços, né? A SRF, que a gente chama que é em alemão, tem o canal alemão, tem o canal francês e o canal italiano. E no canal alemão, né, tem um horário que passa o Jornal Nacional daqui em romanche, né? Então, eu não entendo, claro, o romanche, não sei falar, mas tem palavras muito parecidas com o italiano, vem muito do latim, então a gente entende uma ou outra, mas é Eu difícil. assisti um filme uma vez, acho que você deve ser famoso aí, você deve conhecer, que é Heidi, de uma Heidi, garotinha que uma tava... menininha, aham. Heidi, que pronuncia? É Heidi que se pronuncia. Aí eu assisti ele na língua local, né? É o filme inteiro, ele é em suíço-alemão, alemão e romanche. Suíço alemão. Uhum. E aí toda vez que eu ouvia alguma frase que era em romanche, alguma palavra, eu, eu, eu não entendia, mas eu sentia que era bem próximo do vai, espanhol, português ou do italiano, né? Exatamente, exatamente. É Então eu muito acho que parecido. E se fosse para a aprender, eu acredito que seria Heidi, mais fácil. a Heidi, foi gravado, eu não sei qual filme você viu, mas o último filme sobre a história dela foi gravado naquela região de Graubünden, onde se fala romanche realmente. Foram gravados É nas exatamente ali montanhas na área ali. dos Alpes, né? Exatamente, ali. Foi gravado ali. É uma história muito famosa Tá. daqui, né? A escritora daqui. Não, achei o filme incrível, eu gostei muito. É uma graça mesmo. E eu quis muito assistir no idioma oficial do filme,
para Uhum. entender um pouco mais a história. Porque logo que eu tinha visto, né, os idiomas oficiais do filme vão ser três, assim, 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 assado. E se eu fosse assistir em português dublado, ia ser só português. Então eu queria ver essa diferença, né? Como é que vocês saem de uma língua automaticamente para outra? E o filme mostra exatamente isso, Mostra né? exatamente. Ele fala o Tem alemão outro filme, neutro com os é, turistas. sim, é. Dá- tem uma grande diferença, assim, quando se fala o alemão suíço. Eu não falo alemão suíço, eu entendo pouco alguma coisa. Mas a gente sempre escuta aquela tradicional pergunta quando vai falar com alguém, ou às vezes em médico, às vezes, né? Quer Aham. alemão ou alemão suíço? Eu falei assim, olha a minha cara, meu senhor, eu tenho cara de ser suíça, ser estrangeira, fala alemão comigo, por favor. E aí você é mãe de dois filhos, né? E você e o seu marido são dois brasileiros criando dois Sim. filhos na Suíça. Como é que vocês administram a, a questão linguística, né, dos dois? Aí, vocês usam português em casa, deixam que Ah, eles em escutem o casa. alemão na escola? Como é que funciona? A gente usa alemão, o português em casa, né? Fala com os dois em português, 100%. Mas a minha filha daí tem contato com suíço-alemão e alemão na escola, mais inglês, e esse ano começou com francês na quinta série. Então, a gente ensinou um pouco do português para ela em casa, tanto escrever alguma coisa, ela fala bem. Eu não acredito, eu não acho que ela tenha sotaque, mas ela não escreve bem, né? Mas ela consegue ler, ela lê em português. Então, a Tá, gente, para o contato que ela tem, tão limitado com o português que é a gente, ou um outro amigo brasileiro, mas a influência do alemão e do inglês na vida dela é muito maior, né? O alemão suíço, principalmente. Então, ela fala alemão suíço com todos os colegas e fala inglês. Ela adotou o inglês meio que como uma língua materna para ela também, que foi uma forma dela falar com várias crianças, várias pessoas que não falavam alemão aqui. Então, ela prefere a falar em inglês e alemão suíço. o interessante que eu acho é que na escola eles aprendem o alemão tradicional, o alemão neutro, né? E É. o suíço-alemão é como se fosse basicamente uma variante, é um dialeto que é usado pelos locais. Uhum. No caso dos seus filhos, que já crescem com isso, eles têm alguma dificuldade de mudar de um para o outro ou eles podem usar normalmente? Você acha que eles saem bem assim, nesse Eu vou quesito? ser bem sincera, a minha filha odeia falar em alemão, em Hochdeutsch. Ela prefere mil vezes falar em alemão suíço. E isso é um problema que muitos jovens têm aqui. Eles preferem, em vez de você falar em Hochdeutsch com eles, eles preferem ou suíço-alemão ou inglês. Eles não gostam de falar em Hochdeutsch. E eu tô tendo esse problema com ela agora. Então, eles aprendem na escola as regras, tudo do Hochdeutsch. Mas fora da sala de aula, todo mundo fala em suíço-alemão. E aqui onde a gente mora, desde o jardim de infância, é uma língua que eles não querem também que acabe o dialeto deles. Porque são Uhum. duas professoras no jardim de infância e uma fala alemão suíço e a outra fala Hochdeutsch com as crianças. Então, ela já tem contato com as duas línguas desde o jardim de infância, né? Então, ao mesmo tempo que não é uma língua que, por exemplo, num trabalho você vai falar numa reunião, mas ela está sempre presente em todos os lugares, né? Não é ensinado na escola as provas não são em alemão suíço, mas ela é falada em qualquer lugar, na rua, se você vai no mercado, você vai numa farmácia, você vai numa loja, se você vai trabalhar, se os seus colegas são daqui, é em alemão suíço que vocês vão conversar, na maioria do tempo. Então, é cruel até com as crianças que estão aqui para aprender isso, porque é cobrado na sala de aula, um Hochdeutsch, que no dia a dia não é praticado. Não é, por eles não é. Então, eu estou tendo esse trabalho com a minha filha agora. Fazer ela gostar de falar Hochdeutsch e não mais suíço-alemão. Então é praticamente outra língua, né? Pelo que você está falando, o nível de diferença é bem grande. É outra língua, muda de região por região, né?
E isso é uma peculiaridade daqui, né? E, Só para a e gente o, entender, não é como no Brasil, que tem um sotaque por região, é realmente outra língua, né? muda a Então, palavra, além da pronúncia, muda a palavra, muda os acentos, muda o tom, a tonalidade, muda muita coisa mesmo. Então, isso ferra com a gente. Eu que sou adulta, vim aqui e aprendi alemão, quando eu saio na rua, as pessoas vêm com suíço alemão. Então, no começo, eu falei para meu marido: meu Deus, eu não estou entendendo nada, não está adiantando nada as minhas aulas. Aí ele falou: não, pede para eles falarem em Hochdeutsch contigo, vai ver que é o suíço alemão que eles estão falando contigo, e tu não percebeu. E foi isso mesmo, né? Então, no começo eu ficava: meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? e por isso falo, você tem alguma amiga, algum, sei lá, amigo brasileiro que mora aí, que é da parte francesa, que falou mesmo, de repente, do francês tradicional para o O suíço francês francês? também. Eu conheço pessoas brasileiras que moram na parte francesa, e quando eu fiz francês aqui, agora parou por causa da pandemia, mas a minha professora de francês, que é uma suíça, ela falava que as diferenças entre o francês da França e o francês da Suíça. Os números são diferentes a partir de 60, né? Que no francês é uma soma, e aqui o francês fala como se fosse em português. Lembra muito Que português. eu, Não, não que eu soma. acho incrível, eu acho incrível. Realmente eu acho desnecessário ter que fazer uma conta, eu falo um pouco de francês, Então, e você sabe, no francês a gente soma a partir de 60. E aqui sim, na Suíça não se soma, se fala 80. inclusive eu sou recepcionista, né, de uma Ah, pousada, e eu recebo muitos franceses e alguns suíços. Então, quando a gente vai fechar a conta de check-out, essas coisas, deu 80. Aí ah, eles olham assim pra mim, por que que você fala 80? ah. Aí eu falo: tá errado? Aí ela, não, os franceses são, aí começa a xingar, É, sabe? Não, exatamente, é isso mesmo. É isso aí. E é claro que as particularidades são menores do que a diferença entre o Hochdeutsch e o alemão suíço. E porque também a região é menor, a região francesa é menor daqui. Mas existe sim, existe isso mesmo. mas eu acho muito mais facilitado, assim. Eu não conheço as muitas diferenças que devem existir entre o francês tradicional e o suíço francês. Mas só pelos números eu sei que é muito mais fácil, né? É, Muito mais fácil você falar o 80, por exemplo, do que o é. 80, que Exatamente. é, 80, né? Nem precisa forçar a garganta, só falar o 80 tá bom, aí tem que, tá né, bom. fazer o 80. Para você falar Exatamente. 90, você tem que falar 80 mais 10, gente, porque isso, né? Aham, Enfim, é, qualquer dia desse eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais para ver quais são as maiores diferenças. vai. Mas, por enquanto. Você acha que o romanche é uma língua praticamente extinta, né? Isso é falado pelos mais velhos. Mas eu percebo, sempre que eu falo com algum morador da Suíça, que o italiano não é uma língua que é muito ensinada como segunda língua no país. Por exemplo, na região francesa eles ensinam o alemão como segunda língua, na região alemã eles ensinam o francês como segunda língua, mas o italiano a gente nunca ouve falar que tem uma escala mais larga, né, de ensino para as outras áreas do país. Você acha que é uma das línguas mais esquecidas assim no país? Com certeza, né? Quando se fala de Suíça, se lembra muito das regiões alemã e francesa. A italiana, por ser Tanto é que também. não existe, tanto é que não existe o suíço italiano, né? O italiano e pronto. É porque é só um estado, né? Só Ticino que fala italiano, e até para o brasileiro que vem a turismo, e é uma região lindíssima também. Então eu procuro sempre falar assim: nossa, vocês têm que conhecer a região italiana também, que é linda, né? Lembra muito a Itália realmente, mas que não é muito explorada ainda pelo turista brasileiro realmente não ser divulgada, né? E mas Ticino, como é uma região menor, e ela é deixada de canto, inevitavelmente, né? Por conta do espaço territorial que ela abrange no país. Mas ela é, sim, assim como o romanche, que é só 1%. Então, são línguas oficiais, são.
mas não são línguas, né, necessariamente adotadas por toda a população, né, ou ensinadas a toda a população na escola. É muito difícil hoje em dia você ver um suíço que não fale no mínimo 3 línguas, né? Que não necessariamente E, precisa ser. Pode não, falar. não por ser suíço. Vou te dizer que o meu marido, ele falou que ele teve um colega no colega de trabalho, que falou para ele que quando acabou, da região alemã, né? Que quando acabou de aprender francês na escola, ele queimou os livros de francês, porque ele odiava francês. Ele odiava. Então, é porque a dificuldade de aprender francês para quem é da parte alemã é a mesma da gente na hora de aprender o alemão, né? Então, quando se aprende o francês, para gente que é da língua de origem latina, do latim é muito mais fácil. Não estou dizendo que francês é fácil, francês não é uma língua fácil, mas é muito mais, sim, você vê uma frase em francês, tem uma palavra ali que você vai descobrir o que que é. Pode não entender o Claro. contexto todo, mas uma palavra daquela frase você vai saber. Agora, em alemão, dependendo da frase, você não tira uma palavra que você consiga entender, né? Logo que você começa a aprender. Então, essas diferenças. Então, a parte da parte aqui da Suíça alemã, eles não morrem de amores pelo francês, né? Então, eles Eu aprendem sei. porque tem que aprender, entendeu? Sim, e realmente, como você falou, não é nem que sejam as 3 línguas ou mais todas sendo do país, né? Porque a educação deles mesmo é esmerada em ter um conhecimento maior, né? Informar Exato. cidadãos que sejam mais capacitados. Então, eu conheço vários suíços que falam só uma das línguas da região deles, e aí falam mais o Uhum. inglês e mais alguma outra língua que não faz parte da Suíça. Assim como eu conheço o Exatamente. suíço também que fala todas as línguas do país e só, não fala nem inglês, né? Mas É, fala o alemão, fala o francês, o o italiano francês. e até fala o romanche. Eu morro de amores pela língua, pelo romanche, porque eu acho uma língua muito engraçada, Ela, né? Eu já mas recebi hóspedes aqui que me falavam algumas palavras e aí a gente formava algumas frases e tal. E eu acho muito, muito semelhante. Se for para estudar, eu acho que dá para pegar muito fácil como o italiano. sim, sim, como tu viu, Espero não estar errado, né? mas ele é semelhante mesmo, ele é parecido, né? Então, hoje já facilita pra gente que fala português. O bom dia deles é alegra, é como sotaque italiano, né? É, E tem uma aham. tonalidade latina também, então é super fácil, assim. Agora, eu não sei no meio de uma conversação se pode ter alguma entonação que seja mais voltada para o alemão. Eu acho que deve unir um pouco de tudo. E A ela lembra, gente, mas ela lembra, como tu falou, ela lembra mais o italiano, né? A tonalidade, o som, os fonemas, ele lembra mais do que o alemão. Ana, e antes dessa pandemia, você costumava vir para o Brasil com frequência com a sua família? Até Sim, para trazer as crianças, né? Para ver todos todo os anos, mundo. né? Todos os anos a gente ia, né? A última vez que a gente foi o ano passado, em fevereiro. E quase que a gente ia em abril, né? E aí, disse, não, vamos antecipar, vamos em fevereiro. Nós fomos em fevereiro e quando nós voltamos, né, no mês seguinte, fechou tudo. Fechou tudo. E não fomos ainda de novo e a gente ainda não sabe quando vai de novo, né? Mas esse ano a gente sempre se programava a época do ano seguinte quando iria. E agora a gente não tem noção ainda dessa programação. Então tá, isso a gente sente assim bastante. O fato de que a gente está longe, não se sabe quando vai, né? Então isso é chato. Falando assim, fugindo um pouco da nossa pauta aqui, o quão afetou vocês essa pandemia, assim, no quesito morar fora do país, estar assim distante da família, onde todo mundo teve que se isolar, né? Certo que vocês conseguiram viajar dentro do período que, né, vai fazer vai fazer um ano ainda que vocês vieram para o Brasil. Provavelmente Sim, essa já era uma época que vocês deveriam estar se programando para para voltar, né? voltar. Uhum. E é uma Ah, época também que já está praticamente quase acabando tudo, mas a gente ainda não tem previsão se realmente vai voltar tudo ao normal ainda esse ano, né? uhum. Talvez
a gente volte a se adaptar, mas eu acredito que mesmo volte tudo só lá para o ano que vem, se volte a normalizar, tanto fronteiras, viagens, quanto no Brasil, né? A gente é muito conhecido por ter grandes shows, essas coisas assim, eu acredito que só mesmo no ano que vem. Mas vocês sendo estrangeiros, longe da família, como é que foi a questão do trabalho? Pararam, ficaram home office? Então, a gente já vive meio que isolado da família, morando longe, né? Então, é aquele sentimento que a gente via que amigos nossos que estavam com os pais na mesma cidade, que não podiam ver os pais, os avós não podiam ver os netos, que era um convívio frequente, isso a gente não teve, porque a gente já vive distante há anos, né? Mas o que que a gente sente? Aí veio o home office, fecha tudo. Primeiro lockdown da Suíça foi em março até maio, fecha a escola, fecha trabalho, todo mundo em casa, né? Então isso a gente sentiu, porque virou uma loucura. O que que a gente vai fazer com as crianças? Não tem onde sair. E a nossa sorte naquela época é que ainda estava começando a primavera. Então, o clima estava ficando melhor, a gente nunca foi obrigado a ficar 100% dentro de casa na Suíça. O lockdown era em relação às lojas, né, as coisas fechadas, mas o fato da gente ter a liberdade de sair, caminhar, né, num período onde o sol começou a aparecer, os dias começaram a ficar mais longos, e isso ajudou muito naquela época. Então, meio que deu uma amenizada e foi o que salvou a gente no começo ali. E depois a gente melhorou os números e acabou abrindo, a Suíça abriu a funcionar as coisas no verão aqui, né? Então, isso a gente não sentiu muito em relação à família. Claro que sente, a preocupação, a família está longe, o que está fazendo, se está tudo ok, se está todo mundo bem, tudo saudável. Mas esse fato, a gente. E quem chamou atenção para mim disso foi um amigo meu do Brasil, falou assim: ah, mas para vocês não faz diferença, porque vocês já vivem longe da família, né? Eu falei assim, para pensar desse lado não faz diferença mesmo. Então, e a sorte é que a gente tinha acabado também de ver a família em fevereiro, quando as coisas começaram a fechar, né? Eu sei que os suíços talvez não são como os brasileiros, né? Eu sou uma pessoa que teve muito problema no início da pandemia, porque eu sou aquela pessoa grudenta. Se eu te conheço, eu te dou um abraço, te dou um beijo de cada lado do rosto. Então, para mim, isso foi muito complicado, né? Não, a gente não vai poder mais abraçar. Eu que tinha aquela cordialidade de sempre que você recebeu o hóspede do meu trabalho, era aperto de mão. Aí Não, eu não podia, às vezes eu ia lá, opa, não posso, né? Então, isso para mim foi um problema. A gente sabe que os europeus não são tão abertos assim, não, então para eu acho que que isso foi bem mais tranquilo para vocês, né? pro suíço é a vida que segue, entendeu? O suíço não muda nada. Então, E vocês estão em lockdown novamente, né? Nesse período. sim, estamos em lockdown de novo. Aqui no estado onde a gente mora foi um pouco antes do Natal, começou tudo, e a Suíça, como país, começou a semana passada, na segunda da semana passada. E tem alguma previsão de finalização para 28 de fevereiro é o prazo para encerrar esse lockdown, né? E aí vamos ver como é que tá. Mas assim, lockdown entre aspas, porque a gente, como eu te falei, nunca fomos obrigados a ficar 100% dentro de casa. Podemos sair, caminhar, com limite, né? Aglomerações não, claro que não pode, máximo de 5 pessoas. E... Mas as montanhas estão abertas, né? As montanhas estão abertas. Então, se você quer esquiar, você pode ir, tá aberta, tá funcionando. Tá, vocês praticam esqui de vez em quando? Eu já fui, tá? Eu já fiz aula e tudo, mas eu tenho medo, morro de medo de me espatifar. Então eu parecia uma jaca tentando esquiar, porque eu caía, eu não conseguia, eu ria muito, daí eu não conseguia me levantar por conta dos esquis e as pessoas vinham me ajudar a me levantar e eu não conseguia porque eu ria demais. Eu penso Agora assim, ah, eu vou te fazer uma pergunta a nível pessoal, né? E você como profissional da área, qual que é a região mais barata que você acha que dá para fazer o esqui numa viagem de turismo para aí? Porque a gente sabe que as grandes estações como, né, Zermatt, Samoritz, são São bem as regiões caras, são mais as mais caras, famosas. são as mais famosas, são as mais caras. Aquela região, Zermatt, Samoritz, Davos, são regiões caras, né? Esquiar é caro, até para quem mora aqui.
não é um esporte barato, né? É caro, o esqui, se você vai alugar, é caro, a roupa, se você já tem, beleza, mas é uma roupa cara, a bota, a subida de montanha, é tudo caro. É, a região, assim, são regiões onde a população daqui vai mesmo, são montanhas que não são destinadas para turistas, sabe? Então, quem vem para cá e queira esquiar de forma mais em conta, tem que ser, tem que fugir dessas regiões que são conhecidas. Zermatt, Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen. Foge disso, que É, isso aí Interlaken também é bem caro. é caro. Então você vai para Zorenberg. São montanhas que ninguém conhece fora daqui, sabe? São montanhas de quem mora aqui. Então, Flumsenberg, que você consegue subir de carro até uma certa para você o teleférico para subir, você pode fazer na região ali embaixo. Então, são coisas que fuja de montanhas que você conhece do Brasil, que são essas turísticas famosas, e tem que dar uma pesquisada boa aí, mas tem na região de Lucerna, tem na região de Graubünden, tem várias regiões montanhas que não são famosas. Então, se você tiver a chance de procurar e tempo para isso, procure próximo até dessas regiões famosas que você já conhece, mas procure amplie os seus horizontes quando for procurar montanha. Vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta pessoal, que eu sou fascinado no quesito cartões postais dos países. Sabe, Brasil, quando você fala em Brasil, você lembra do Cristo Redentor, França, Torre Eiffel, Estados Unidos, né, Estátua da Liberdade. Na Suíça, esse principal ponto que, de repente, representaria o país é aquele castelo de Chelon? Não, Ou não? não, não. O que muitos eles usam assim é o Matterhorn, né? Fica em Zermatt, que é aquela montanha do Toblerone. O Matterhorn eles usam muito também o Jungfraujoch, é, tem uma estação meteorológica lá em cima, né? No topo. O Jungfraujoch eles usam bastante. São montanhas, né? Quando se quer vender a Suíça, eles usam a imagem de montanha, eles usam a imagem do chocolate, eles usam a imagem do queijo, são clichês daqui que eles usam bastante. Mas Sim, se falar de uma imagem, o Matterhorn é uma das mais usadas para identificar a Suíça. que é o pico do Alpe, né? Que é aquele pico do que fica em Zermatt, né? Que é o do chocolate do Sim, Toblerone. do chocolate. Aham, aham, esse mesmo. Sim, não, é legal. Ana, é isso, chegamos ao fim da live. Eu quero muito Ah, te agradecer de coração por ter aceitado o convite. Foi muito especial ter você aqui com a gente, estar participando desse projeto, que é um projeto que pode ter certeza que eu prezo muito e que eu pesquiso muito antes de fazer o convite para alguém. Então, eu olhei o seu perfil, eu pesquisei, stalkeei bastante como as pessoas falam, eu gostei demais do que você oferece de conteúdo, tanto no blog quanto agora no Instagram, né? Porque as coisas vão se modernizando. é. Então, hoje em dia você tem um Instagram muito bom de público, com retorno muito bom sobre o que você oferece, né? E mostra lá na sua rede social. Aqui na sua rede social a gente está ao vivo também para os seus seguidores. Então, muito obrigado, meus parabéns pelo trabalho lindo Ah, que você obrigada. faz. Obrigada. Eu Continue fiquei aprendendo muito. francês. Ah, eu adoro francês. Daí, J'adore parler français. Si vous voulez, j'adore. vous pouvez faire un live tout en français, si vous voulez. Ai, que eu gostaria muito. Quem dera chegar nesse nível. Eu fiz. E na minha aula de francês eu era a única de língua de origem latina, né? Então era. E aí as meus colegas todos achavam que eu entendia tudo. Você Olha, tadinha. arrasava nas E aulas. aí elas achavam que elas me tiravam para dicionário, tá? E o que que ela tá dizendo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é porque eu falo português que eu entendo tudo. Ah, uma curiosidade. Você aprende francês em alemão? Aham, em alemão. Em alemão. Nossa, como é que é essa experiência? Ah, era uma coisa muito doida, porque eu tinha que traduzir N vezes tudo ao mesmo tempo, porque para mim era muito mais fácil aprender o francês a partir do português, assimilar com o português. Então a professora falava em alemão, eu assimilava
para o português, português para o francês, e assim eu ia a aula inteira. No começo era extremamente desgastante, e depois eu peguei o ritmo, né? E aí ela foi diminuindo cada vez mais de falar em alemão, e para mim ficava muito mais óbvio quando ela falava em francês. Então, quando ela falava, ela dizia, ah, isso você entende, né, Ana? Eu falei assim, isso é. Então, quando ela falava isso, muitas coisas eu entendia realmente. E aí as pessoas da minha turma achavam que eu sabia tudo. Eu falei, gente, eu não sei tudo. Pega esse dicionário e abre, pelo amor de Deus, eu não sei o que que ela está dizendo. Parem com Eu me isso. esforço, se esforcem, né? É, assim, eu tenho uma palavra e outra, mas eu não sei o que ela está dizendo agora aqui, né? Vamos procurar. Correto, Então certíssima. era. E eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de ser chamada para essa live. Muito obrigada mesmo de coração. E que bom poder contribuir e falar um pouquinho daqui desse país, que tanto tempo morando aqui, né? Eu gosto bastante daqui. Então, Imagina, foi um prazer. O que eu tenho visto, assim, que me deixa mais feliz é que todo mundo que eu venho conversando, fazendo as entrevistas, se sente muito habituado no país e gosta muito de estar aí, né? E se sente parte já do território. Então, isso é muito bom, saber que mesmo os brasileiros que mantêm essas raízes, vou dizer aqui, por que que eu procuro pessoas públicas? Você é uma pessoa pública, né? Que está exposta na internet todos os dias. Por que que eu procuro essas pessoas? Não é porque eu quero ganhar mais seguidores, não é por isso. É porque se eu procuro uma pessoa que é minha amiga, ou meu amigo, que mora na Suíça, ou que mora em qualquer outro país, que não posta nada nas redes sociais, não é de expor a vida, ela não quer falar sobre isso, sabe? Então, as pessoas que são mais abertas nas redes sociais, elas não têm o problema em falar. Então, se eu quero esse conteúdo para passar para as pessoas, eu tenho que achar o público certo que pode me oferecer isso. Então, vocês são o meu público-alvo, que conseguem me transmitir essa história e juntos a gente passa aqui para os amantes de viagens, que assim como ah, nós, né, adoram falar de viagens, sonham em morar no exterior. Às vezes a sua experiência pode influenciar alguém, né? Às vezes, enfim, eu acho que quem a quer gente sabe morar como fora, funciona. que deseja morar fora, é uma experiência muito boa, é uma experiência muito legal. Não é uma experiência fácil, principalmente no começo. E a gente passa por N fases, a fase do entusiasmo, que tudo é novidade, que tudo é legal, mas tem fases ruins e fases boas, mas é um grande aprendizado. Para quem quiser morar fora e quem puder, tiver a coragem de sair do Brasil e achar um país que se identifique ou que queira conhecer e ir morar, tem que ir. Aproveite a oportunidade que tiver e vá. Vá porque vale a pena. Nem que seja assim, você vai aprender alguma coisa, vai amadurecer em N sentidos, vai aprender outra língua, ou não vai aprender outra língua, mas vai ver a vida de outra forma, por outros olhos, entendeu? E vai ter a sua própria Vai se, experiência. sim, vai se abastecer do mínimo de cultura que seja, mas vai. Isso que Exato, é importante. exatamente. Vai ganhar alguma coisa, mesmo que fique 3, 4 meses ou que fique anos, né? Mas vai aprender alguma coisa, vai ser útil para a pessoa, vai amadurecer. É uma experiência gratificante em N sentidos. E eu acho que se a pessoa está em dúvida se vai ou não, se tiver condições de ir, tiver a opção de ir, ou a possibilidade de ir, a oportunidade, vá. Vá porque vale a pena. Exatamente. Muito obrigado por Eu que tudo. Fica com agradeço. Deus. Ah, você Grande também. abraço, beijo na família, tá? Obrigada. Agradeço a eles, na verdade, por terem disponibilizado você. Ah, então, eu te falei para hora de marcar live, porque essa hora os meus filhos estão na escola. Meu marido está ali no outro quarto fechado fazendo conferências e trabalhando, que está fazendo home office. E enquanto os meus filhos estão na escola, para não dar assim toda hora alguém entrando na porta, entendeu? Para ficar. Sim, sim, Então era o claro. momento que dava para conversar tranquila contigo. Tá vendo? Tá Ó, bem? você se preocupou com isso tudo, que é uma educação suíça, né? De ser, tá pegando todos os hábitos. Obrigado por ter se preocupado também com esses detalhes, isso é muito importante, fico muito grato. Obrigada você por ter aceitado. Qualquer coisa, conta comigo, só me chama lá Tá no bom. direct que a gente conversa, tá? Tá bom, tá bom.
Até uma próxima. Muito obrigado. Até. Um beijo. Beijão. Um beijo. Tschüss. Au revoir. Tschüss. Au revoir. Arrivederci. Tchau. Muito Arrivederci. obrigado a todo mundo que se fez presente. A live vai ficar salva aqui no IGTV. Quem chegou aí no final, pela metade. Não se preocupem que vai dar para pegar tudo do início. Talvez mais tarde, no máximo amanhã também já vai estar disponível no YouTube. Vou deixar o seu Instagram lá para o pessoal te procurar quando for para a Suíça, né? Tá Se bom, os brasileiros obrigada. precisarem de uma tradutora de alemão, enfim. Tá bom? Muito Tá obrigado. bom. Até uma Eu que próxima. agradeço. Grande Até. beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. A gente está quase chegando no finalzinho dessa série. E olha, temos mais 2 lives ainda, né? Na quinta-feira eu vou já fazer a publicação aqui. A live vai ser sobre a França, vai ser com um brasileiro, a história de um homem, um pai que constituiu família na França e vai contar a experiência dele aqui pra gente. A última live vai ser com uma brasileira na Grécia, que vocês vão adorar, tenho certeza. Eu não vejo a hora de contar para vocês o que, é que está por vir em fevereiro. Tá vindo mais uma série, mas tá vindo uma série diferente de tudo. Inclusive, eu falei na primeira live com o Igor Haka, que ele ficou super curioso para saber o que, que era. Mas, por enquanto, eu ainda não vou revelar. Depois da última live, talvez no final da apresentação da última live, ou um dia depois dessa última live, eu faça a apresentação do que vai acontecer em fevereiro para vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo muito, muito especial, não só para mim. Então, fiquem ligados, fiquem atentos e vão acompanhando o Rodrigo Cordeiro. Obrigado, bom dia!